Um empresário bem-sucedido e com grande paixão pelo hipismo. Aos 37 anos, um inesperado incidente mudou o roteiro de sua vida. Mas hoje ele está aqui para contar um pouco da sua história de superação e conquistas que deu origem ao livro Quebra de Script. Nosso convidado de hoje é Tomás Magalhães. Muito obrigado pela sua presença aqui, Tomás. O prazer é todo meu. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco da sua vida até o momento do incidente. Meu sonho sempre foi ser empresário, até porque meu pai era empresário, foi fundador de um grupo de engenharia grande, e a minha vontade era realmente seguir a carreira dele, fazer uma boa formação, com uma pós-graduação, e depois começar na empresa e aí seguindo até onde desse. Só que no meio do caminho alguns incidentes aconteceram. Quer dizer, o bom incidente que aconteceu foi eu conhecer a minha esposa, temos 2 filhos, então esse foi o bom incidente que aconteceu. Mas depois disso houveram algumas coisas complicadas. Uma foi o suicídio da minha irmã. E depois disso foi o suicídio do meu tio, irmão do meu pai, e depois também o suicídio do meu pai com um tiro no peito. E aí passaram-se os anos, e no dia 25 de agosto de 91, levei um tombo não, meu cavalo caiu comigo, eu praticava hipismo, concurso de salto. Na hora que eu caí, ele caiu, eu fui cair para um lado diferente dele para ele não ficar em cima de mim, mas na hora que eu caí, eu fui levantar, não levantei, quer dizer, minha lesão aqui é T3, T4 completa, né? E aí tem todo assim um processo, vamos dizer assim, o primeiro ano assim em que você entra naquela de que a vida não vale mais nada, você quer se matar e acho que não tem mais sentido. E uma coisa que marcou muito, vamos dizer assim, aí o nome Quebra de Script, vamos dizer assim, a minha quebra de script, foi no início, quando todos os dias a Clara, minha mulher e meus filhos entravam no quarto me visitar. Eu passava o dia inteiro chorando pela situação agotável, e eles, quando meus filhos naquela época tinham 11, 9 anos, e quando eles entravam no quarto, eles me viam chorando, eles começavam a chorar e saíam do quarto para não me ver, porque eu não visse eles chorando. E aquilo me arrebentava muito, eu achava que aquilo não tinha sentido, aí chamei minha mulher e falei, claro, eu não sirvo mais para nada, o que não vai faltar é o homem na sua vida para querer casar com você, para ser pai dos nossos filhos, então sai daqui. Mas isso foi acontecendo assim, quase todo dia eles indo lá no meu quarto e vendo essa cena. Só que um dia aconteceu exatamente a mesma coisa, mas na hora que eles entraram no quarto, eu estava chorando e eles começavam a chorar e saíram do quarto, naquela hora eu me dei conta do sofrimento que eles estavam passando. Antes eu estava olhando o meu sofrimento, mas não estava percebendo o sofrimento. Eu falei, meu Deus do céu, se esses meninos estão sofrendo, eu estou sofrendo, a última coisa que eu posso pensar é em suicídio. Porque se eu me matar, eu estou sendo um grandíssimo covarde e egoísta. Estou pensando na minha vida e que se dane a dele. E aí, na hora, naquela ansiedade toda, eu chamei a Clara, chamei meus filhos, botei eles perto de mim e falei, eu estou vendo vocês sofrerem, eu sei que vocês estão sofrendo muito, eu também estou sofrendo muito. Agora eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu prometo a vocês que um dia nós vamos voltar a ser felizes. Eu não sei de onde é que... Quer dizer, falei assim, foi um impulso meramente não, totalmente emocional, sem a menor razão, né? Não imaginava. Falei, eu prometo a vocês que um dia nós vamos voltar a ser felizes. De modo que, quando vocês estiverem chorando, estiverem assim, sofrendo e precisarem de alguma coisa, vem chorar junto comigo. Porque eu vendo e convivendo com o sofrimento de vocês, vai ser a força que eu vou encontrar para superar o meu sofrimento. Bom, nessa fase de recuperação, você teve uma conversa com um padre canadense um tempo atrás, que ele te fez uma revelação que depois você veio a entender essa revelação. Conta pra gente como é que foi isso. Isso ajudou você? Ele foi um dos precursores da renovação carismática católica aqui no Brasil. Quando ele esteve aqui no Brasil, eu não... Quer dizer, naquela época, minha espiritualidade ainda estava assim, muito começando, porque eu só comecei a perceber essa parte espiritual depois que eu casei com a minha esposa, né, que a família dela sempre foi muito católica, e foi através dela que eu comecei a perceber e querer até me aprofundar nisso. Mas naquela época eu ainda não estava assim, muito convicto, estava assim meio superficial, e aí disseram que tinha ligaram para a Clara, minha esposa, convidando a gente para jantar na casa de um casal aqui no Rio de Janeiro, onde estaria presente o padre Eliménio Tardif. Eu nunca tinha ouvido falar de padre Eliménio Tardif, nem sabia quem era.
Mas a Clara, minha esposa, sabia. Ela falou, mas olha, nós fomos convidados para esse jantar, isso vai ser uma loucura. Eu falei, vai ser loucura se eu for, porque o que eu tenho naquele dia, que era no domingo à noite, no domingo, nesse dia que elas estão chamando, eu ia estar em Juiz de Fora, participando de um grande prêmio, lá em Juiz de Fora. Aliás, tinha uma missa antes na casa desse casal e um jantar logo em seguida. E disseram que eram só de fora, eram só nós que estavam sendo convidados. Eu falei, claro, não tem chance. Primeiro, eu vou estar. Você sabe quando é que eu termino o grande prêmio? Fico cansado, fico vendo meus cavalos como é que estão, se está tudo em ordem. Enfim, não vai ter jeito. E ela ia tentando conversar comigo, tentando me convencer, até que eu cheguei para ela uma hora e falei, claro, vamos fazer o seguinte, nós vamos. Mas na seguinte condição: primeiro, o grande prêmio tem que terminar por volta assim, de umas 4 horas. Não pode ter trânsito na estrada, e se a gente chegar lá, eu vou para casa tomar banho e a gente vai para lá. Quando eu falei o grande prêmio terminar às 4 horas, porque o grande prêmio começava às 4 horas. Então, já botei um pouco. Mas enfim, o fato é que aí assim, o encaminhamento das coisas, o grande prêmio não começou às 4 horas, não, começou de manhã. Invertendo para cá negócio de televisionar, então voltando para de manhã. Aí eu fui, mas só que interessante que quando a gente chegou lá, a missa já tinha terminado e o jantar já tinha terminado. E só estava esse casal dono da casa, um monge beneditino, que eu tenho um carinho muito grande, que é o Dom Cipriano Chagas, e o padre Emiliano Tardif. E esse monge atendeu a porta, chamou o Tomás, claro, vamos lá que eu vou apresentar o padre Emiliano Tardif. Aí quando ele nos levou para apresentar o padre Emiliano Tardif, começou, olha, esse é um casal aqui do Rio de Janeiro, muito católico, etc. Aí, no que ele estava falando, o padre Emiliano Tardif me interrompeu, ele botou o dedo assim na minha cara e falou, você vai ter uma grande missão. Eu falei, não, eu não tenho missão nenhuma não, quem tem missão é a Clara, que dá aula de catecismo, vice-presidente de crédito. Aí ele me interrompeu, não, você que vai ter uma grande missão. Aí na hora que ele falou aquilo, me deu assim um arrepio, alguma coisa, como se... E esse monge falou, Tomás, fica quieto e só escuta o que ele tem para falar para você. Eu fiquei pensando assim, vou ter uma grande missão, vai ter uma missa grande para mim. Entende? Um negócio desse meio parado. E passou, minha cabeça passou, isso desapareceu. Quer dizer, foi um ano, isso foi em 1990, princípio dos anos 90, algum negócio assim. Mas na hora que eu caí e que eu fui tentar levantar e não levantei, quer dizer, só vi minha cabeça e o braço, na hora que eu me dei conta que eu estava paralítico, na hora veio uma voz dentro de mim dizendo o seguinte, meu filho, aí começa a tua missão. Mas era a voz dele. Quer dizer, foi um negócio impressionante que na hora me deu assim uma calma, a ponto que quando a Clara chegou perto de mim, eu estava no chão, eu falei, Clara, eu estou paralítico. Já sabia no momento. Já sabia que estava paralítico. Evidentemente, quer dizer, isso foi assim, um sinal de que eu tinha uma missão a cumprir para começar. Mas dali para frente foi um desastre. Eu passei por tudo quando é tipo de situação complicada, enfim. Faz parte da... Mas como é que surgiu a proposta desse livro na sua vida? Como tudo, na maioria das coisas da minha vida acontece de uma forma assim, inusitada. Né? Em 2008 eu estava fazendo uma palestra, no fim de 2008 eu estava fazendo uma palestra não, quer dizer, eu tive uma palestra, mas no dia anterior a essa palestra estava tendo um almoço assim com o pessoal que tinha organizado o evento, aí me pediram assim, de improviso para eu falar assim, algumas palavras. Eu falei, pô, vocês me chamam para almoçar e depois tem que falar, quer dizer, almoço de graça não existe. Então, você vai almoçar, mas vai ter que pagar a conta de algum jeito. Né? Na hora eu falei lá 10, 15 minutos, e aí 2 empresários paulistas que estavam lá ouviram eu falar e aí depois vieram conversar comigo falando que eu devia escrever um livro de qualquer jeito. E aí eu fui conversar, quer dizer, tem um amigo meu, que é o dono da editora, da Ediouro, que é o Jorge Carneiro. Eu fui conversar com ele sobre isso, porque o Jorge é um grande amigo meu, talvez é uma pessoa que eu tenho assim, maior carinho. Tem em São Paulo também o Rodrigo Etchenique, que também é um camarada assim, desde pequeno que a gente se conhece, mas enfim, na época, o Jorge, quer dizer, hoje a Ediouro ainda cresceu mais ainda, mas na época ele já era da Ediouro. E eu, conversando com ele sobre a ideia do livro, ele virou-se para mim e falou, Tomás, eu conheço a tua história da tua vida inteira, o que não falta é material para botar no papel. Agora, a questão é, você está disposto você está com o teu coração aberto para botar isso, porque você vai ter que abrir a tua vida inteira aí dentro. Eu falei, bom, se eu vou escrever o livro, tem que botar o troço aí dentro. Eu falei, então, para mim, tudo que passou, eu digo a você que foi um caminho certo para me tornar uma pessoa feliz.
porque eu achava que era feliz e não era. Eu costumo dizer o seguinte, eu só fiquei feliz depois que eu fiquei paralítico, que eu comecei a dar, assim, realmente a colocar os valores nos devidos lugares e realmente valorizar aquilo que realmente é importante a gente valorizar e não aquilo que a gente acha que é importante. A gente é muito voltado assim para o lado material, de querer ter poder e ter as coisas na mão e coisa e tal. E realmente as coisas que a gente pega com a mão assim, que a gente pode comprar, isso não tem valor nenhum. A família sempre teve. Agora, Tomás, por que disciplina e perseverança sempre estiveram na sua vida, sempre fizeram parte? Mesmo antes do meu tombo e depois do meu tombo, a disciplina e a perseverança são duas coisas em que eu costumo colocar a coisa assim na forma assim de um pé mesmo. O que é pé? É P e E, que é perseverança e esperança. A pessoa que quiser fazer alguma coisa, primeiro, quer dizer, ela tem que estar convicta do que é aquilo que ela quer fazer. Quer dizer, todo mundo na vida tem que ter um objetivo. Você tem que ter um objetivo, você tem umas metas a chegar naquilo, e quando você, para atingir aquelas metas, você tem que ter um certo planejamento, seja qualquer nível de profissão, a nível esportivo, enfim, qualquer que seja a coisa, você tem que ter um planejamento. Quando eu falo perseverança e esperança, porque a perseverança, muitas vezes as coisas estão acontecendo na tua frente de uma forma completamente diferente daquilo que você estava imaginando. A esperança nasce dentro do ser humano. Para alguns se torna em fé, que são aqueles que são batizados e seguem a religião católica apostólica. Mas para aqueles que não seguem a religião católica apostólica, tem dentro dela uma coisa que chama esperança. E esperança é você acreditar sempre em alguma coisa que vai acontecer, que vai mudar aquilo que está na tua frente. E eu digo, por experiência própria, quando eu fiquei paralítico, minha lesão foi aqui, que eu vi que eu não podia ser mais nada, achava que não ia ter mais controle de nada, eu achava que minha vida não tinha mais sentido, acabou, minha vida tinha terminado ali. Todos os meus planos, todas as minhas metas, todos os meus objetivos que eu tinha feito da minha vida, em que eu me dedicava assim com toda perseverança e com disciplina, tudo aquilo foi por água abaixo. Falei, bom, tem que me matar porque para mim não serve mais nada. E realmente, quer dizer, as coisas mudaram, não foram assim, e o que aconteceu, eu me tornei hoje uma pessoa muito mais feliz do que eu era antes, deixando de fazer tudo aquilo que eu fazia. Eu não voltei a andar, não voltei a montar cavalo, não voltei a mais nada. Continua sendo feliz. Então, existe sempre uma esperança que a gente muitas vezes não consegue ver, mas está lá na frente. Eu estou aqui na rua, eu estou em São Paulo, quero ir para o Rio de automóvel. Eu não consigo olhar para frente e ver o Rio, mas seguindo uma estrada, você chega lá no ponto. Se você pudesse resumir o livro em poucas palavras, qual a mensagem que ele passa para as pessoas? Esse livro, quando foi escrito, a ideia dele não era para contar não só a minha vida, mas exatamente mostrar para as pessoas todas as experiências pelas quais eu passei e quais os proveitos que eu pude tirar dela, de uma forma que a pessoa que lesse esse livro não lesse só como assim um livro e botasse na cabeceira ou na estante, não. Que tivesse proveito ao longo da vida, ela poder volta e meia ela olhar e ler algumas coisas que tem ali, realmente em cada capítulo eu termino com um box, com algumas frases que orientam a pessoa não só na vida própria em si, mas também a nível empresarial ou profissional, entendeu? Agora, para eu fazer um resumo rápido do livro, é melhor então eu falar o que eu falei para o Papa em 1997, quando eu fui convidado para dar um testemunho para ele, que foi o maior desafio da minha vida. Então, a mensagem que eu daria para passar esse livro é o seguinte: primeiro, não é um livro para ser lido e colocado na estante, é um livro para você poder usar a vida inteira. E o que eu tentei passar nesse livro foi o seguinte, que foi o que eu disse para o Papa. Naquela época, fazia 6 anos que eu estava paralítico. Eu disse a ele: santidade, até 6 anos atrás eu caminhava muito bem com as minhas pernas, mas era completamente paralítico de espírito. Eu tive que levar um tombo do meu cavalo, ficar paralítico das minhas pernas para poder começar a caminhar com as pernas do Espírito Santo voltado para as coisas de Deus. E hoje, graças a Deus, a minha mulher e meus filhos, eu dou passos que jamais pensei que pudesse dar e atingo distâncias que jamais imaginei que pudesse atingir. E por tudo isso, hoje, nós somos muito mais felizes do que antes. Essa é a minha mensagem que eu tento passar aí. Bom, com essa linda mensagem que você falou agora, eu agradeço muito a sua presença e deixo um espaço, se você quiser deixar seu e-mail, para quem quiser trocar experiência com você, tirar alguma dúvida, fica à vontade. Isso eu estou à total disposição de quem quiser, recebo muitos e-mails, quer dizer, meu telefone, quem quiser entrar em contato, é Rio de Janeiro 21 8813 0517 e meu e-mail é tomaz.magalhães@agnusdei.com.br. Obrigado mesmo, Tomás. Prazer grande.